Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta sexta-feira, já no mês de setembro, dia 1º de setembro de 2023. Nação tem muito rubro-negro aliviado, porque hoje marca o fim da janela de transferências no mundo do futebol, correto? Mais ou menos. O Flamengo teve alguns dos seus jogadores muito assediados, não com propostas oficiais de clubes europeus, e sim com sondagens. O próprio Pedro, por exemplo, teve sondagens de clubes da Premier League. Vitor Hugo é o mais último rubro-negro com sondagens. Mas proposta mesmo, preto no branco, não chegou absolutamente nada para o Flamengo até agora. Entretanto, a janela de transferências não se encerra hoje. Ela encerra em alguns países europeus, nas principais ligas. Entretanto, no mundo árabe, a janela ainda fica aberta por muito mais tempo. Espia só. Na Arábia Saudita, ela fica aberta até dia 20/9. No Catar, onde o Everton Ribeiro já jogou, ela fica aberta até dia 18 de setembro. Nos Emirados dos Árabes Unidos, fica aberto até dia 21 de setembro. Em países menores, como Turquia, Bélgica, entre outros, ela fica aberta entre 11 e 12 de setembro. Então, o assédio ainda pode acontecer a jogadores do Flamengo e o Flamengo ainda pode perder jogadores nessa janela de transferências. O Flamengo não tem a ideia de vender ninguém ou de perder ninguém que o futuro ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, esteja utilizando. Vocês repararam como a gente parou de falar do Sampaoli nos últimos dias? Porque o Sampaoli é um fantasma dentro do Flamengo hoje. Todo mundo sabe que o Sampaoli está demitido. Dificilmente o Sampaoli vai conseguir permanecer no Flamengo para o próximo ano. Antes de uma reunião entre Braz e Rodolfo Landim, ainda se tinha esperança de Sampaoli permanecer para 2024. Não eu, mas Rodolfo Landim tinha esperança de levar o Sampaoli para o próximo ano. Sampaoli tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem e é o treinador escolhido pelo Rodolfo Landim. Como eu já falei para vocês, o Landim tinha a ideia de dar os reforços para Sampaoli poder implementar o seu jogo dentro do Flamengo. E algumas peças ou passariam a jogar de acordo com o Sampaoli ou acabariam sendo negociadas. Só que a reunião que houve entre Braz e Rodolfo Landim colocou ponto final a várias pretensões que o Rodolfo Landim tinha em fazer modificações no Flamengo. Por exemplo, o Marcos Braz acabou por terra com algumas reivindicações que o Conselho de Futebol do Flamengo tinha. Gente, é importante entender que o Conselho de Futebol do Flamengo é formado por pessoas que são ou eram de grupos políticos que estavam junto com o Rodolfo Landim. Eu falo muito aqui do Diogo Lemos, né? O Diogo Lemos é uma pessoa mais jovem, de cabeça mais arejada, com ideias diferentes das do Marcos Braz, que poderia assumir a vice-presidência de futebol. Por que o Landim depende tanto do Marcos Braz a ponto de mudar de ideia, de ter um diretor de desportivo de futebol, de manter um treinador que ele goste? Porque o Braz, sozinho, ele consegue carregar uma série de coisas para o Rodolfo Landim. O Diogo Lemos era de um dos grupos políticos do Flamengo que apoiavam o Rodolfo Landim. Só que um tempo atrás, o grupo político do Diogo Lemos rompeu com o Rodolfo Landim. O Diogo Lemos permaneceu no Conselho de Futebol do Flamengo. Só que para permanecer no Conselho, ele teve que romper com o seu grupo político. Então o Diogo Lemos passou a ser uma pessoa e não alguém que representava um grupo político. Ou seja, o Diogo Lemos não leva votos para o sucessor do Rodolfo Landim. Então, entendendo? Quando ele fazia parte de um grupo político forte, apoiador do Landim, aí ele era ouvido. Ele tinha importância, porque o que ele falava era a decisão do grupo dele. E o grupo dele levava consigo vários votos. No que houve o rompimento do grupo político dele e ele ficou do lado do Landim, ele representa agora
um voto. Ele não tem mais nas costas dele o grupo político dele. E assim aconteceu com a maioria das pessoas que hoje estão no Conselho de Futebol do Flamengo. O Marcos Braz, ele não precisa fazer parte de um grupo, de um partido, de um grupo político ali dentro do Flamengo. Por quê? O Marcos Braz está enraizado no Flamengo há muito tempo. Ex-presidentes do Flamengo gostam muito do Marcos Braz, da postura, da maneira de ver o futebol. O Marcos Braz é o último, vamos dizer assim, moicano das antigas. Ele tem livre acesso a várias gerações de presidentes dentro do clube. Então, o Landim precisa ouvir e manter o Marcos Braz próximo, porque o Marcos Braz traz consigo um apoio grande de ex-presidentes. O Marcos Braz, se não for ouvido por Landim e sair do grupo do Landim, ele vira um potencial candidato a presidente, ou, na hipótese menos ofensiva a Rodolfo Landim, ele vira um apoiador à oposição, que hoje é quase inexistente no Flamengo. A oposição no Flamengo ela foi muito bem sufocada por esse grupo. Só que os sucessivos erros desse grupo do Landim, recentes e um pouco mais para trás, estão fazendo com que a oposição ganhe força novamente. E aí, o Landim pode não conseguir fazer o seu sucessor se ele não mantiver o Marcos Braz feliz e onde o Marcos Braz quer. Além do Marcos Braz ter livre acesso entre os ex-presidentes e entre a oposição do Flamengo, que hoje está bem fraquinha, Marcos Braz também é o responsável por sufocar a voz das arquibancadas. Marcos Braz é extremamente importante para Rodolfo Landim para não deixar criar focos grandes de insatisfação entre as torcidas organizadas. É o Braz quem sufoca tudo das arquibancadas, absolutamente tudo. Recentemente, nós começamos a ouvir gritos contra Rodolfo Landim, vindo das organizadas nas arquibancadas. Mas isso porque o Marcos Braz não consegue sufocar todo o povo da organizada, mas sim as principais lideranças. E como a coisa descambou demais, é natural que as lideranças deixem transparecer um grito ou outro contra o Marcos Braz, contra o Landim, mas o controle que o Braz exerce, de verdade mesmo, é nas arquibancadas, é no sufocar a voz das arquibancadas. É por isso que a gente raramente vê as arquibancadas gritando contra Rodolfo Landim. Repito, estão gritando agora porque o caldo entornou, porque a coisa ficou feia demais. Se não, durante toda a gestão, esse tipo de grito, protestos, manifestações foram esvaziados. E quando aconteceram, aconteceram com o Braz sabendo o que iria acontecer, como iria acontecer e muitas das vezes até sabendo a quantidade de pessoas que iriam aos protestos e às manifestações. Isso quando vem da arquibancada. Então o Braz é importantíssimo sim para o Rodolfo Landim, e o Rodolfo Landim hoje tem mais obrigações com o Braz, por causa disso tudo que eu acabei de contar para vocês, do que com os outros membros do Conselho de Futebol do Flamengo. Ainda que haja dentro do Flamengo hoje pessoas com voz e com muita insatisfação, não há pessoas tão fortes quanto o Marcos Braz dentro do Flamengo hoje para poder fazer o Landim mudar de ideia da noite para o dia. Braz bateu o pé. Não teremos um psicólogo no Flamengo, muito menos um diretor esportivo de futebol. Esqueçam, não teremos. Enquanto o Braz não quiser, não teremos. E no momento, o Braz quer resgatar a força que ele tinha no departamento de futebol, que hoje ele não tem mais. O Marcos Braz está escanteado. A visita do Landim no Ninho do Urubu foi justamente para tentar devolver o poder ao Marcos Braz perante os jogadores. Foi feito por Rodolfo Landim uma ampla
e incondicional defesa ao vice-presidente de futebol do Flamengo à frente dos jogadores. Tanto é que algumas renovações foram paralisadas para poder mostrar ao grupo de jogadores que o Braz, se ele não quiser, não tem. A própria renovação contratual do Gabigol foi paralisada. Enquanto o Braz não tiver os poderes sobre o elenco novamente, nada vai andar. Absolutamente nada vai andar. Rodolfo Landim está tentando devolver os poderes do futebol do Flamengo a quem acha que é de direito, que é o seu Marcos Braz. Portanto, pessoal, essa história de diretor de futebol, de um novo treinador para o Flamengo, esqueçam. Isso é crivo e é Serasa do Marcos Braz, tá? O próximo treinador será escolhido pelo Marcos Braz. Landim aprendeu uma coisa nos últimos dias: não se mexe no departamento do Marcos Braz. Não teremos uma mudança no departamento se o todo-poderoso Marcos Braz não autorizar. E é isso mesmo. A festa do Gabi não deveria ter chamado o todo-poderoso Gabi. Ele deveria ter homenageado o seu desafeto e colocado o todo-poderoso Marcos Braz como nome da sua festa. O que ele quiser é o que vai acontecer. Pelo menos até as eleições do ano que vem. Para as eleições do ano que vem, 2 nomes despontavam como sendo os principais para substituir Rodolfo Landim: BAP, o Luiz Eduardo Batista, e Rodrigo Dunche de Abranches, que é filho de presidente do Flamengo. Só que nenhum dos dois goza de simpatia dos outros grupos políticos apoiadores de Rodolfo Landim. Todos os dois têm grande rejeição. Ainda que o BAP tenha melhorado um pouco a sua entrada, a sua empatia, a sua simpatia com várias pessoas, ainda assim as pessoas não curtem muito o BAP como uma pessoa de fácil entrada, de lidar mais fácil. O mesmo vale para o Dunche. Com isso, aparece uma terceira via muito, muito, muito forte, que foi vista esta semana conversando e às gargalhadas com Rodolfo Landim no Conselho. Eu estou falando de Valim Vasconcelos. Valim Vasconcelos e Rodolfo Landim andaram distantes, mas agora os caras reataram. Os caras estão juntos novamente, como eu disse, foram vistos na semana passada no Conselho às gargalhadas, conversando, rindo, felizes. Perguntado ao sair da conversa com Landim se poderia vir candidato a presidente em 2024, Valim deu um largo sorriso e disse: ainda há muita água para passar debaixo da ponte. Vamos ver o que eles vão decidir. Ou seja, aparece como uma terceira via muito forte para substituir Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos. Obviamente que isso não agrada a BAP e a muito menos Rodrigo Dunches. Esse é o clima que o Flamengo vive hoje. Esse é o clima político que o Flamengo vive hoje. A definição de quem será o sucessor de Rodolfo Landim também é uma briga política interna no Flamengo. E enquanto Rodolfo Landim precisar do Marcos Braz para fazer o seu sucessor, o Marcos Braz vai estar garantido na vice-presidência de futebol. A Fabrício quer dizer, então, que no ano que vem, tendo a eleição, chegando um novo presidente, o Marcos Braz pode sair? Não necessariamente. O Braz consegue manipular votos tanto para a questão da eleição do presidente, quanto para outras questões internas do clube. A menos que o Flamengo viva um hecatombe, futebolisticamente falando, dê tudo errado no departamento de futebol, muito mais do que deu em 2023, o Braz seguirá com força no Flamengo, enquanto ele conseguir manipular ex-presidentes e uma parte grande de votantes dentro do Flamengo. Vale lembrar que o Braz controla, sim, a arquibancada, mas sufocando a voz, não com votos, porque pouquíssimos torcedores de torcida organizada
tem voto dentro do Flamengo. É mais dentro da sede social mesmo, tá? E não é uma questão de manipulação via grupo político, não. É ele mesmo, tete a tete. Por estar muito tempo no Flamengo, goza de muito prestígio internamente no clube. A SAF ainda precisa ser aprovada. Ainda há muita, mas muita coisa que o grupo de Landim quer implementar no Flamengo. Enquanto eles precisarem de voto para fazer isso, Marcos Braz continuará sendo forte. O Flamengo hoje não é dominado por ideias, por objetivos, não. O Flamengo hoje é dominado pelos interesses políticos daqueles que lá estão. Por isso, dificilmente nós teremos modificações no departamento de futebol. Eu vou continuar aqui apurando e trazendo informações para vocês sobre tudo o que acontece dentro e fora do Clube de Regatas do Flamengo. Essas foram as primeiras notícias desta sexta-feira. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Eu amo muito todos vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.